dia! Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. Desde a semana passada, na verdade, eu estou conversando com vocês sobre os workshops, né? E a importância de você ter workshops na sua esteira de serviços, né? E durante a semana, quem não assistiu às lives, durante a semana passada eu fiz algumas lives sobre workshops, está aqui no IGTV, no Insta, se você não assistiu, aqui no Face, rola para baixo, que você também vai encontrar essas lives, né? Por que essa semana, desde a semana passada, eu estou conversando sobre workshops com vocês? Na verdade, faz um mês mais ou menos que eu venho conversando sobre os serviços de entrada, né? Os serviços de entrada no mercado, nas empresas. Deixa eu só ligar aqui meu celular no... Esqueci de ligar aqui, só um minuto. Esqueci de ligar no carregador, daí daqui um pouco eu fico sem bateria, não dá certo, né? Prontinho agora. Tava dizendo que desde a semana passada, eu tô conversando há um mês mais ou menos, na verdade, da semana passada pra cá eu venho conversando sobre workshops, mas faz mais de um mês que eu tenho conversado com vocês sobre a importância de vocês terem produtos de entrada no seu portfólio. Por quê? Né? Porque muitos profissionais da área de desenvolvimento humano e comportamental, sejam eles coaches, treinadores, consultores, profissionais de RH, psicólogos, né, que desejam trabalhar com essa área, muitos deles relatam a dificuldade, né, de entrar nesse mercado. E na verdade, muito da dificuldade é porque se você está começando, né, ou está começando nesta área, realmente você precisa ter as estratégias certas para entrar nesse mercado. E você precisa ter os produtos de entrada, os serviços de entrada, que são aqueles serviços de menor investimento por parte do cliente, mas que para você é interessante, né? Tende a ser interessante, mas que quebram muitas das objeções, né? Que o seu cliente pode ter exatamente por você ainda não ser conhecido, não ser referência. Dificilmente as empresas, né? E os próprios profissionais, pessoas físicas, líderes, por exemplo, investem um valor mais elevado num processo de desenvolvimento de quem eles não conhecem, de quem não é referência no mercado, de quem não é indicado, né? Então você precisa ter serviços de entradas exatamente para quebrar essas três primeiras objeções que são: não sou conhecido no mercado, não tenho ainda quem me indique e a empresa e aquele líder ainda não me conhece. Quando você trabalha com workshops, né, você quebra essas três objeções, porque você se torna referência muito rapidamente, né? Você se torna conhecido e você passa a ser indicado. É exatamente esses líderes que vão abrir as portas para você nas empresas, né? Hoje eu vi um post, né, que eu queria comentar com vocês, que para mim fez todo sentido. Mas hoje o nosso grande tema aqui, eu quero conversar com vocês sobre quais são os três temas, né, alguns dos temas que estão sendo muito demandado, muito contratado pelas empresas, pelos líderes, porque é uma grande dificuldade. Mas antes disso, eu gostaria de comentar com vocês sobre um post que eu vi hoje cedinho, assim que eu abri meu Insta, né, eu vi um post que dizia o seguinte: menos é mais. E para mim, este post, essa frase, né, ela faz muito sentido. Porque vocês sabem por quê? Que muitas empresas não têm resultados, né, na área de desenvolvimento, porque muitas vezes elas estão muito preocupadas com os prêmios que elas querem ganhar, né, do que com a consistência do que elas fazem. E isso para mim faz mais sentido ainda quando eu estou falando dos profissionais da área de desenvolvimento humano e comportamental. Né? Eu vejo muitos profissionais, sejam coaches, sejam profissionais de RH, sejam consultores, né? Mas aqui eu vou falar mais especificamente dos coaches, certo? Que literalmente não conseguem alavancar sua carreira, que não conseguem entrar nas empresas, que não conseguem cumprir com o seu propósito, com a sua missão, porque estão extremamente preocupados, né,
com questões que não são importantes, né? Estão preocupados, né? Eu brinco, né, muitas vezes com o pacote e esquecendo do que tem dentro do pacote, né? Realmente da consistência. Se tem um detalhe que eu diria que mais impulsionou os meus negócios, né, e que me fizeram ter tanto sucesso no meu negócio, né, dar tanto resultado para as empresas foi simplificar. As empresas, as pessoas já são complexas o suficiente, né, para nós, profissionais da área de desenvolvimento, ainda querer complicar, né? Quando eu falo aqui em simplificar, não é no sentido de simplório, certo? É o oposto do complexo, certo? Eu vejo muitos profissionais tornando complexo algo que é simples. E aqui, quando eu digo simples, não é no sentido de que não tenha consistência, que não seja profundo, que não seja sustentado. Muito pelo contrário. Tudo que é muito complexo tende a não ter profundidade e a não ser sustentado. Então, eu queria fazer um convite aqui para vocês, né? Foca no que é importante, certo? Foca no que é importante. Esquece por um momento, certo? Da embalagem. E foca na consistência, no conteúdo, né? E aqui vale em todos os sentidos. Por exemplo, vejo muitos profissionais e este é um momento que ou você está presente nas suas redes sociais ou você vai ter dificuldade de vender. Por quê? Porque hoje ainda o presencial, né? Ele tá complicado e é no online. E nós temos aí uma grande oportunidade, né? É no online que você chega nos seus clientes potenciais, certo? E eu vejo muitos profissionais me dizendo o seguinte: ai, Eliana, mas eu não gosto de fazer lives. Ai, Eliana, eu não tenho ainda o celular ou a câmera ou o microfone. Com o tempo, eu não tenho cenário, eu não tenho cenário ideal para fazer, né? O cenário, quando eu digo, é cenário mesmo, certo? Eu não tenho cenário ideal para fazer as minhas lives, né? E aí eu vou dizer para vocês que se preocupar com essas coisas, literalmente, é você se preocupar com a embalagem, certo? Quando a gente está muito focado na embalagem, é porque a gente tem dúvida do conteúdo. E aí a gente enfeita bastante, certo? Que é para o conteúdo ficar meio num segundo plano. Quem é meu aluno aí, quem me segue, sabe disso, né? Que o menos é mais faz parte de todos os meus trabalhos, de todos os meus serviços, certo? Eu fico muito, me chama muito a atenção, né? Quando eu vejo muitos profissionais de desenvolvimento, quando eu estou falando, enfim, dos meus serviços, né? Quando eu estou falando dos serviços que eu entrego, né? Que eu formo, né? Se preocupando com coisas que literalmente é embalagem, né? E aí eu queria deixar essa reflexão antes da gente entrar no nosso tema, certo? De hoje. É o quanto de verdade, se você tá aí preocupado com a embalagem, com o cenário, né? Com o seu cabelo, como é que vai ser, né? É talvez porque você não tenha segurança da sua entrega, certo? Porque isso literalmente é ficar olhando para o seu umbigo e não olhando para as pessoas que você pode ajudar, certo? E dentro das empresas, se tem uma coisa que dá resultado, é fazer com consistência, profundidade, de uma forma simples. É tirar do complexo, certo? Traduzir isto, traduzir as ações, traduzir o desenvolvimento de uma forma simples, de uma forma profunda, sustentada, certo? Por quê? Porque quando a gente está muito preocupado com a embalagem, na grande maioria das vezes é porque o conteúdo deixa a desejar. Então, meu convite para vocês é: olhe para o seu conteúdo. Depois você se preocupa com a embalagem, certo?
Porque a embalagem, ela até vende num primeiro momento, mas ela não se sustenta. Porque os resultados não se dão pela embalagem. Os resultados se dão pela consistência, pelo conteúdo. Ok? Então, fica aqui meu convite para que você possa parar um pouquinho e olhar se o que não está te impedindo de realmente alavancar o seu trabalho, ajudar muitas pessoas a alavancar o seu negócio, não é porque você está com o foco no lugar errado, certo? Não estou dizendo aqui de forma alguma, e aqui eu preciso deixar claro isso. Simples aqui não é no sentido de simplório, é no sentido de o oposto do complexo, certo? Simples aqui é fazer, é ter consistência, é ter conteúdo, é ter um trabalho que realmente se sustente a longo prazo e dê resultados, ok? Então fica aqui meu convite para essa reflexão para vocês. Menos é mais, mas não é menos conteúdo, menos profundidade, menos entrega. Não. É menos frescura, é menos superficialidade, é menos aparência e mais consistência. Certo? É simples nesse sentido. Ok? Mas vamos então para o nosso tema de hoje, que são: quais são os temas neste momento que estão sendo extremamente contratados pelas empresas, demandados, contratados? Na verdade, os 3 temas que eu vou falar aqui para vocês são temas que sempre foram contratados, certo? Que sempre foram demandados, mas que neste momento estão em alta. E estão em alta exatamente pelo momento que a gente está passando, né? Quais são esses 3 temas? O primeiro tema é inteligência emocional. Hoje, líderes e equipes que não têm a inteligência emocional desenvolvida estão enfrentando grandes dificuldades. Não só na área profissional, na área pessoal também. Então, inteligência emocional é um tema fundamental em todos os momentos, mas neste momento, muito requisitado. Por quê? Pelas empresas, né? E pelos líderes. Porque neste momento de pandemia, eles se deram conta, a grande maioria das empresas, né? Do quanto a questão emocional, realmente desta inteligência emocional, impossibilitou, ou pelo menos dificultou, o andamento dos negócios. Um outro tema extremamente demandado hoje sempre é foco em resultados, né? Só que, claro, hoje foco em resultados está mais forte ainda. Por quê? Porque todas as empresas, todos os negócios tiveram um baque, tirando os negócios ligados à saúde, né? Todos os demais negócios tiveram um grande baque neste momento. Então, ter resultados é a pauta do dia. E vai ser a pauta do dia aí por vários meses, certo? Então, você ter um workshop de foco em resultados é fundamental. E um outro tema extremamente demandado, que é a dificuldade, uma dificuldade presente. Eu diria que em quase 100% das empresas, em quase 100% dos líderes, é o tema administração de conflitos. Os conflitos, eles fazem parte da nossa vida, né? Eles não são nem bons nem ruins, depende da forma que a gente lida com eles. Só que a grande maioria das pessoas, das empresas, dos líderes, tem muitas dificuldades de lidar com o conflito. E aí o que eles fazem? Jogam para debaixo do tapete. A hora que vem à tona, às vezes já vem de um jeito que nem é mais possível resolver esse conflito. Então, este é um tema que eu diria que é um tema que é uma dificuldade, uma demanda, né, de quase 100% das empresas e dos líderes. Então, hoje nós temos vários temas aí que são demandados, mas eu diria que esses são 3 temas muito requisitados neste momento: inteligência emocional, administração de conflitos e foco em resultados, certo? E por que os workshops? Você desenvolve as competências de foco em resultado, de administração de conflitos, de inteligência. Você desenvolve inteligência emocional num workshop de 4 horas? É claro que não, certo? Durante a semana passada, eu conversei muito sobre isso,
né? Um workshop de 4 horas, você trabalha nas 2 primeiras fases da mudança, certo? Mas nós não instalamos competência, né? Nós começamos o trabalho de desenvolvimento dessas competências, certo? E se você acredita que em 4 horas você instala uma competência, é porque ou você descobriu uma fórmula mágica que ninguém descobriu ainda, né? Ou porque lhe falta entendimento do processo de mudança. Né? Exatamente como se diz, é um processo. É um processo que passa por fases. E um trabalho de sensibilização, de mobilização, aonde nós trabalhamos nas 2 primeiras fases, que são incompetência inconsciente e incompetência consciente, é o primeiro passo para o desenvolvimento, certo? Mesmo quando você está em outro tipo de processo de desenvolvimento, por exemplo, um treinamento vivencial, quando você está num coaching, em qualquer um desses processos, você sempre começa trabalhando na ampliação da consciência. Por quê? Porque se eu não me dou conta que eu tenho um ponto de desenvolvimento, que eu tenho um gap, eu não desenvolvo. Por quê? Porque eu não tenho essa consciência. Eu vou trabalhar algo que para mim tá normal, tá tranquilo. Então, o workshop ele tem exatamente esse objetivo, trabalhar nas 2 primeiras fases, né, da mudança e do aprendizado, que são as fases de incompetência inconsciente, levando o grupo para incompetência consciente, que é quando, né, o grupo se dá conta de quais são as habilidades que ele já tem em relação àquele tema e quais são as que faltam em relação àquele tema. E é exatamente por isso que os workshops vendem a continuidade. Por quê? Porque ele não acaba ali. A instalação e a manutenção da competência não se dá em 4 horas. E é exatamente por isso que você vende a continuidade. E por que muitas vezes você não vende, por exemplo, um processo de coaching individual? Você não vende um treinamento aí de 24 horas, né? Por quê? Porque ainda falta esta fase inicial. Além de, às vezes, ele ainda não te conhecer, não confiar em você, né? Para fechar um processo com você. Muitas vezes, o nível de consciência ainda está muito baixo para o problema. Né? E eu sempre falo aqui para vocês quais são os requisitos para um cliente comprar de você. O primeiro é, ele tem que ter um problema, certo? E aí talvez você diga assim, mas Liana, não. Às vezes a pessoa tem um objetivo, não é problema. Claro que ela tem um problema. Se ela tem um objetivo e ela está buscando um processo de desenvolvimento, é porque ela se dá conta que tem coisas que ela não tem e que ela precisa para chegar no objetivo. Este é o problema. O que falta, certo? Então, a primeira questão para você vender para o seu cliente é: o seu cliente precisa ter consciência que ele tem um problema. O segundo é, ele precisa querer resolver este problema. Antes dele querer resolver, ele precisa se dar conta das consequências que ele já tem por aquele problema que está instalado. Terceiro, ele precisa querer resolver. Quarto, ele precisa ter dinheiro para pagar, certo? E quinto, ele precisa se conectar com você. Os workshops, eles atendem exatamente essas 5 questões, certo? Se você souber se conectar, fazer as ações adequadas para se conectar com o seu cliente que tem um problema, no workshop você vai ampliar o nível de consciência dele. Ele vai se dar conta das consequências, né? E se você soube atrair o cliente certo, ele vai ter dinheiro para pagar. E ele vai fazer o trabalho com você, vai fazer a continuidade pós o workshop, né? E ele ganha e você ganha com isso. Você ganha porque você ajudou aquele seu cliente. Você ganha porque você está alavancando o seu negócio. E o seu cliente ganha porque ele desenvolve competências, porque ele sobe, né, na carreira dele, no negócio dele. Ok?
E é exatamente por tudo isso que os workshops, né, são fundamentais para você ter na sua esteira de serviço. Mas aqui vou lembrar novamente, eu não estou falando de workshops teóricos, certo? Teoria não muda comportamento. Essa é outra premissa da mudança comportamental. Teoria não muda comportamento, então os seus workshops eles precisam ser vivenciais, certo? Hoje, comprovadamente, a gente sabe que a metodologia mais efetiva para a mudança de comportamento é a metodologia vivencial, certo? E aqui tem uma outra grande vantagem. Pouquíssimos profissionais do mercado de verdade sabem trabalhar com workshops vivenciais. E workshops que geram novas vendas, que geram a continuidade do processo. Né? E eles geram por quê? Porque você fez uma entrega tão grande neste workshop, né? Esse seu cliente ficou tão impactado no sentido de ampliação de consciência, que ele vai querer fazer a continuidade, sem sombra de dúvida. Mas isso vai depender muito de qual é a entrega que de verdade você quer fazer, né? E você consegue fazer, que era o que eu estava falando antes, né? É o quanto de verdade no final do seu workshop, do seu trabalho, o seu cliente está transformado. O quanto realmente ele se transformou. Ele deu mais alguns passos para o seu objetivo, no seu desenvolvimento, né? O quanto ele caminhou naquilo que motivou ele a vir buscar o seu processo de desenvolvimento. No nosso caso aqui, workshops, certo? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Exatamente, Augusto. O Augusto está dizendo, perfeito. Simples não é simplório, simples é o que comunica quando sintetiza conteúdo e quando sintetiza ações que de verdade geram resultados. É o simples que gera resultado, certo? Saia da complexidade, saia dos planos estratosféricos, que geralmente não se concretizam e não levam a lugar nenhum. É o simples com resultado, exatamente isso. Ok, acho que vocês não colocaram mais perguntas aqui. Bom, deixa eu conversar aqui com você sobre uma outra questão importante, né? Desde a semana passada eu estou falando sobre workshops, porque nós estamos também com o nosso programa aberto, né? O Workshops Lucrativos, que é um programa onde você aprende 3 workshops, exatamente esses 3 que estão sendo muito demandados. E por que eu abri esse programa neste momento? Exatamente por entender que tem muitos profissionais neste momento que não estão conseguindo ter resultados, que não estão conseguindo vender. Né? Alguns estão paralisados. E a grande maioria realmente não está conseguindo vender. E quem não está conseguindo vender neste momento ou porque está com o público errado, né? Ou errado nesse sentido, né, pessoal? Nenhum público é errado. É errado se a gente pensar no seu negócio e na venda, né? Ou você está com o público errado, ou você não tem serviços que atendam a necessidade do seu cliente neste momento, porque isso é outra questão extremamente importante. Eu tenho conversado sobre isso com vocês também, né? A maioria dos profissionais de desenvolvimento, eles têm um grande conhecimento. Nós que somos da área de desenvolvimento, nós gostamos de estudar, né? Nós gostamos de estudar, nós gostamos de nos aprofundar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês quantas formações vocês têm, vai ter uma relação aí. Só que ter formações, ter conhecimento e não transformar esses seus conhecimentos em serviços que sejam demandados pelo cliente, pelo mercado, de pouco ajuda. Ajuda apenas para o seu ego, certo? Para a sua questão intelectiva. Mas se você está pensando na sustentação do seu negócio, né? Conhecimento que não gera faturamento, de pouco resolve.
certo? E é exatamente por entender, né? Neste momento, quantos profissionais aí com muito conhecimento, sim, mas com muito conhecimento e com muita dificuldade de transformar esse conhecimento realmente em serviços lucrativos, serviços que estão sendo demandados no mercado, que eu abri novamente, né? Novamente não, ele tem um escopo diferente do anterior que eu abri, né? Que eu abri o nosso programa Workshops Lucrativos 2, aonde você aprende esses 3 workshops para você vender tanto no presencial quanto no online. Mas você também aprende as estratégias de venda, você aprende a fazer lives, né? Você aprende a como é que você faz lives, você precisa se conectar com o seu cliente. E não tem como você fugir, você tem que fazer lives. E essa é a grande, se tem alguma vantagem, né, nesse momento que nós estamos vivendo, neste momento, como o online se fez presente de uma forma obrigatória, quem não veio para o online ficou para trás. Se você se você ainda não está presente nas suas mídias sociais, se você não tem serviços que você pode entregar no formato online, como por exemplo os workshops, saiba que você ficou para trás já e você tem que correr atrás do prejuízo. Porque tem uma outra questão importante. Mesmo quando as coisas voltarem ao normal, certo? Acho que a gente nunca mais volta ao normal de antes, mas que sair vacina, que o vírus estiver sob controle, certo? O online, ele vai continuar presente. Por quê? Porque muitas empresas tinham resistência com o online antes da pandemia. Na pandemia, tudo aquilo que as empresas diziam que não era possível ser feito, as que quiseram sobreviver, se obrigaram. E todas elas estão hoje no online, familiarizadas com o online. Depois que a pandemia passar, os trabalhos presenciais vão voltar sim, certo? Mas vai ser de uma forma híbrida. Nós vamos estar trabalhando no online e no presencial. O online não vai desaparecer, muito pelo contrário. As empresas estão se dando conta, se deram conta e estão se dando conta da grande vantagem do online. Em termos de desenvolvimento também, há uma redução de custos quando a empresa está fazendo um trabalho online. Então, se você ainda não está no online, e é que eu não estou dizendo que você tem que ter cursos online, não é nada disso, certo? Porque muitos profissionais estão confundindo isso, não é nada disso. Você tem que ter os seus serviços, eles precisam conseguir ser entregues no formato online. E eu estava explicando para vocês por que eu abri neste momento o nosso programa Workshops Lucrativos, aonde você aprende a fazer workshops de inteligência emocional, administração de conflitos e foco em resultado, aonde você aprende a fazer lives de venda, aonde você aprende a vender a continuidade, aonde você aprende a fazer as reuniões de feedback, né? Por que eu abri este programa agora? Porque eu sei que, primeiro, muitos profissionais não estão conseguindo, primeiro, não conseguem estruturar workshops vivenciais. E eu falo isso e eu entendo perfeitamente isso, porque quando eu comecei eu levava 15 dias, um mês para formatar um workshop. Por quê? Porque para formatar um workshop dentro da metodologia da metodologia vivencial, primeiro, você tem que dominar a metodologia vivencial. Segundo, por mais que um workshop vivencial, apenas 20% dele, né, seja de fechamento teórico, 80% dele é vivência, certo? Para você formatar um workshop sustentado, que realmente gere resultados, você tem que ter toda uma base teórica. Então, muitos ainda precisam estudar. Depois que estudam para decidir qual é a linha, né, de embasamento teórico que vão fazer seu workshop, né, ainda precisam estruturar, a grande maioria não sabe estruturar dentro da metodologia vivencial, precisam buscar as ferramentas que se encaixem, né, naquele tema, naquele objetivo e que realmente gere grandes transformações.
Eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei porque lá atrás eu levava de 15 a um mês para formatar um workshop, um treinamento. Hoje eu formato com muita rapidez, mas eu formato com muita rapidez por quê? Porque há 25 anos eu trabalho com isso. Eu estudo isso. Então, eu não tenho que buscar teoria para formatar. Eu não tenho que buscar ferramentas. Eu já tenho isso comigo hoje. Mas, eu tinha isso quando eu comecei? Claro que não. É óbvio que não. Eu tenho isso porque eu tenho 25 anos fazendo isso, certo? Então, exatamente por entender essa dificuldade, entender que antes da pandemia, agora vou falar dos coaches, certo? Antes da pandemia, 95% dos coaches deixavam, desistiam do seu sonho, do seu propósito, porque não conseguiam viver de coach. Eu não tenho dúvida que no momento da pandemia isso só aumentou. Porque se já não vendiam antes, na pandemia a situação ficou muito pior, né? E isso é uma pena, porque na verdade a grande maioria dos profissionais de desenvolvimento tem muito conteúdo, né? Tem muito conhecimento, tem muito para ajudar, certo? Só que se você não consegue transformar o seu conhecimento em serviços que realmente sejam necessidades, sejam demandados pelo mercado, é um conhecimento que vai ficar só para você e vai gerar uma grande frustração. Eu tenho certeza, porque eu me relaciono com centenas de coaches, né? A grande dificuldade é como é que eu junto tudo isso e transformo em serviços, né? Em serviços que o mercado queira, porque também não é o serviço que você quer, é o serviço que é demandado pelo mercado, senão o seu cliente não compra. Só que ele só não vai comprar se o serviço que você construiu como solução não é aquilo que ele precisa. Eu sempre brinco, né, e digo que ninguém acorda de manhã dizendo assim, eu vou fazer um processo de desenvolvimento, eu vou fazer um coaching, eu vou fazer um workshop. Ninguém acorda de manhã falando isso. As pessoas acordam de manhã e as empresas pensando, eu tenho problema X, como é que eu resolvo? E você precisa ser a solução para o seu cliente. Então não adianta ter ferramentas, não adianta ter metodologia, não adianta ter conhecimento se você não consegue transformar isso, empacotar isso em serviços que realmente atendam as dores e os desejos do seu cliente. Foi exatamente por isso que eu resolvi abrir novamente a nossa turma, né? Esse programa dos workshops, onde você tem 3 workshops prontos, certo? E ele é um pré-lançamento nesse momento. E ele é um pré-lançamento por quê? Porque você aprende esses 3 workshops de inteligência emocional, administração de conflitos e foco em resultado, ele está 100% pronto, validado. Eu já apliquei centenas de vezes, nossos alunos já aplicaram centenas de vezes. Por que eu estou considerando ele um novo lançamento? Porque agora eu estou ensinando ele no formato presencial e online. Da outra vez que eu abri, eu ensinei apenas dentro do formato presencial, porque nós não tínhamos essa realidade. Agora não. Agora eu brinco que agora você tem 2 em 1. Você pode realizar estes workshops tanto presencialmente quanto no formato online. Lembrando que os workshops são a grande porta de entrada no mercado e nas empresas. Com um workshop de 4 horas, você consegue faturar em torno de R$2.000. Se você faturar se você fizer 5 workshops por mês, isso é 2 dias e meio de trabalho, você tem um faturamento de R$10.000. Não sei se isso é pouco ou muito para você, mas eu acredito que para a grande maioria da população brasileira, faturar R$10.000 com 2 dias e meio de trabalho é um ótimo faturamento, além do que ele vende vários outros serviços. E neste momento, quem me acompanha aí, os meus alunos, sabem disso. O valor deste programa com esses 3 workshops pronto, tudo pronto, passo a passo, metodologia, slides, para só você tirar minha logo, colocar a sua, todo o material de apoio, né? Quer dizer, tudo que você precisa. Eu sempre brinco. Você não precisa
Você só precisa estudar, não inventa no começo, estuda, aplica, certo? Porque esses workshops, eles são 100% validados, não somente por mim, mas por vários alunos que já aplicaram também. Então, ele tem uma entrega garantida para o seu cliente, certo? Então, eu sempre brinco, deixa para criar, mudar depois que você já estiver faturando. Lembra? Menos é mais. E aqui tem uma questão interessante também, né? Às vezes eu tenho a sensação, e eu posso estar completamente enganada, certo? Eu posso estar completamente enganada, mas às vezes eu tenho a sensação que para alguns profissionais é muito difícil eles terem a humildade de poder dizer assim, ok, eu vou fazer exatamente assim, né? Porque isso é reconhecer que nisto eu ainda não sou bom, né? Eu sempre brinco, eu tenho vários mentores, né? Eu tenho vários mentores. Quando os meus mentores me ensinam algo, me dizem para fazer algo, claro, eu sempre vou avaliar se aquilo está adequado com os meus valores, com os meus princípios, mas eu também não escolho nenhum mentor que não esteja já não tem esse alinhamento, certo? Quando eles me sugerem algo e aquilo faz sentido para mim, né, eu vou lá e faço exatamente daquele jeito. Para que eu vou querer reinventar a roda? Se aquela pessoa já fez, refez, ganhou dinheiro com aquilo, por que eu, que estou começando naquilo, vou querer inventar a roda? Na verdade, isso é uma grande forma de boicote, de sabotagem, né? Agora eu vou inventar aqui coisas, porque aí eu tenho um bom motivo pelo qual eu não vou para o mercado. Quem é nosso aluno, quem nos segue, sabe que se tem um dos princípios do nosso negócio, do negócio aqui do Instituto eu entrego serviços 100% prontos, validados, que basta você estudar e aplicar. Eu não ensino nada que eu já não tenha feito e que eu já não tenha tido grandes resultados, certo? E como eu disse, a gente está no pré-lançamento. E o valor deste workshop, né, deste programa com os 3 workshops prontos, porque vamos lá, se você aplicar apenas uma vez, você já faturou 6 mil reais aí, certo? Só que você vai aplicar muitas vezes o mesmo workshop, certo? Você vai vender várias vezes aberto, você vai vender para várias empresas, mas vamos lá, imaginando que você venda só uma vez cada um. Você já faturou 6 mil reais. Então, o valor deste programa é 3 mil reais. Só que como nós estamos neste momento no pré-lançamento, eu sempre faço no pré-lançamento, mas isso vale apenas por um dia, das 9 às 19 da noite. Eu faço um mega desconto de pré-lançamento, certo? Só que então, o valor desse combo, né, dos 3 workshops, o valor normal dele é 3 mil. Mas hoje não é este valor que vai ser. Mas isso é somente no pré-lançamento. E vocês só me escutam falar o valor, o mega desconto no grupo VIP do WhatsApp. Hoje eu estou, assim que eu terminar a live, eu vou liberar lá no grupo, né? Qual é esta mega condição, né? Este mega desconto. E somente amanhã, das 9 às 19, é que vai ser possível adquirir este programa com este mega desconto. Vocês não vão me escutar falando em lugar nenhum deste mega desconto. Qual é o mega desconto? Porque isso de verdade, ele acontece somente dentro do grupo VIP. E apenas hoje eu abro qual é esse mega desconto, qual é o valor, né? Que hoje ele não vai ser 3 mil reais, mas só pode entrar por este valor amanhã, das 9 às 19. Então, se você realmente quer ter estes 3 workshops prontos para começar no mercado, aprender estratégias de venda, aprender a fazer lives, né? E poder já entrar no mercado, ajudar muitas empresas, muitos líderes, poder fazer esses workshops online, presencial, aberto, em company, né? Vai lá para o grupo VIP, porque só pode entrar no grupo VIP também até hoje, final da tarde. Por quê? Porque somente amanhã essa oferta vai ser válida com este mega desconto, certo? E é somente lá no grupo VIP que eu divulgo e somente amanhã das 9 às 19 é que é possível adquirir com este mega desconto, certo?
Só que só pode entrar no grupo até hoje, final do dia, ok? Então fica aqui meu convite. Você tem todas as informações sobre esse programa, sobre os 3 workshops, sobre tudo que você recebe lá na bio aqui no Insta, no Face. Logo mais vai estar aqui embaixo do vídeo, mas eu sugiro que, se você quiser, não perca tempo, porque as vagas no grupo são limitadas também. Vem aqui pro Insta, me segue, entra aqui na bio e entra no grupo. Se você tiver interesse em ter aí 3 serviços, 3 workshops prontos, né? Para você apenas estudar e aplicar, ok? Fica aqui o meu convite. Então, e hoje somente para quem estiver no grupo VIP, né? Que estiver interessado neste combo, né? Eu vou estar fazendo hoje à noite uma aula somente exclusiva para quem está no grupo, né? Sobre workshops, ok? Então fica aqui meu convite, o link está lá na bio, né? Se você deseja ter 3 workshops prontos, inteligência emocional, administração de conflitos e foco em resultados, para aplicar tanto no formato presencial quanto no online, e faturar aí em cada um em torno de R$2.000, ok? Um grande abraço, espero você no grupo VIP. E para você que, né, não for para o grupo VIP, nos encontramos, né, mais para o final da semana aqui, né, numa nova conversa sobre desenvolvimento humano e comportamental, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana. Aguardo quem tiver interesse, né, em vir para este programa, dar este passo, né? Aguardo vocês no grupo VIP. Lembrando que é só hoje até às 18 horas é que pode entrar no grupo, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, se cuidem, cuidem dos seus e nos encontramos daqui um pouco. Tchau!